Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast. Estou aqui novamente com a minha duplinha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como você está? Incrível. Então tá ótimo. Oi, gente, tudo bem? Hoje o episódio Importantíssimo. Eu mesmo tenho várias dúvidas, vou fazer várias perguntas. é isso. Bem informativo. Muito informativo. Antes de iniciar esse bate-papo e falar sobre o nosso convidado, eu quero aqui agradecer alguns dos nossos patrocinadores, são Coliseu, Restaurante Kyoto Sushi, Imobiliária Porta Nova e CDM Finanças. Hoje estamos aqui com o Thiago, Fala, gente, como vocês nutricionista. estão? Uma honra poder estar aqui com vocês, né? Uma felicidade enorme, tá? Porque é uma realização. É uma realização que começamos 2026 muito bem. Ah, que legal! Muito bem, começamos muito bem. Então, vamos lá. Então vamos iniciar esse bate-papo. Todo mundo fala que essa primeira pergunta, né, já virou um É. padrão. Vamos Padrão, lá. é nossa pergunta padrão. Que Todo não mundo fala pode que faltar. pergunta difícil. É. Que Então, vamos pergunta lá. difícil. Que pergunta difícil. E a gente Vamos sempre lá. ama as respostas, né? A gente sempre ama as Muito bom. respostas. Quem é, agora não é nem Thiago, e nem nutricionista, Victor Thiago. Gente, essa pergunta é difícil mesmo. Vamos lá, né? Victor Thiago. O que acontece, né? O Thiago é como se fosse a minha empresa, né? Nutricionista Thiago, mas Victor Thiago é um rapaz que... Sonhador. Sonhador porque eu acho que eu passei por poucas e boas antes de se tornar um nutricionista. Então, a gente começa lá no começo da minha formação. Já era para eu estar formado, se vocês pararem para pensar, já ia ter uns 6 anos. Só que aconteceu muita, mas muita coisa. Então, primeiramente, foi a pandemia, Uhum. que foi em 2020, que aconteceu. Eu não consegui concluir a faculdade. Terminei o meu 7º semestre, olha só, são 8 semestres de faculdade. Eu tive que parar no 7º por conta da pandemia, que já não tinha mais dinheiro. Então, assim, eu peguei meu TCC, graças ao bom Deus eu tirei 10, fui aprovado, fiquei muito feliz, porém, assim, com o coração triste, porque eu tive que trancar, né? Então, assim, demorou muito tempo, porque acredito que foi uma fase difícil para todo mundo, né? E eu fiquei 4 anos sem voltar para a faculdade. Nossa, foi praticamente uma graduação nova, né? E nesse meio período, a gente tentou se reinventar, né? Então a gente tentou ganhar dinheiro aqui, sustentar a família ali. Então cheguei a trabalhar um pouquinho de tudo, né? Então ajudante de pintor, ajudante de marceneiro, vendia lanche na rua. Então assim, foi uma fase que a gente tinha que se virar para sustentar, né? Então, quando eu tive a oportunidade de estar trabalhando novamente, eu corri atrás da faculdade, porque muitas das pessoas falavam assim para mim: "Isso não é para você". Acho que eu carrego isso pro resto da minha vida. Porque elas falam assim, até envolveu Deus, falou assim, Deus não quer isso para você. E isso me machucou muito. Mas eu fiz questão, tive amigos, né, suportes, gente certa, porque falaram assim, meu, volta para sua faculdade. Você gosta do que você faz. Então, assim, quando eu entrei na nutrição, foi um amor à primeira vista, gente. Quando você faz as coisas por amor, cara, parece que o negócio flui de uma forma surreal. Então, assim, eu sempre me destaquei nas aulas, sempre era bom em seminários, provas, nossa, tirava sempre 10. Então, o meu boletim era sempre 10, gente. Então, assim, depois que eu tranquei a faculdade, eu não sabia por onde começar novamente. E foi aí que aconteceu. Voltei. Só que 4 anos, a grade atualiza, né? Uhum. E aí eles falam, vocês vão ter que compensar, você vai ter que compensar as matérias. Eu não tinha dinheiro pra isso. Aí o meu amigo falou assim, ó, vai lá, eu pago pra você. Não. Eu falei, eu fiz tudo que tinha que fazer. Concluí, tudo bonitinho. Chegou o momento dos estágios. Foi o momento mais difícil, foi o momento mais doido da minha vida. Foi quando eu falei pra vocês, eu comecei a treinar às 5 horas da manhã pra poder fazer isso. E quando eu cheguei na faculdade, eles falaram assim, ó, a gente tem início imediato. Aquilo ali me pegou de uma surpresa, porque como você vai trabalhar no hospital sem vacina? Eu tinha que correr atrás das vacinas. Falar, você tem um dia pra você resolver suas vacinas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que eu nunca tomei tanta vacina que nem um dia. Eu tomei tanta vacina, eu fui lá no posto tomar essas vacinas, Gente, eu juro pra vocês, no dia que eu cheguei no estágio, era em Santana, no Hospital Geral, acho que de Mandaki.
lá em Santana. Eu não conseguia mexer os 2 braços. Misericórdia. Nem sabia que faltava tanta vacina pra tomar. Não. Né? Você fala assim, meu Falei, Deus, gente, certeza que é tudo certeza, isso? porque o hospital é céu, Tomando que obrigado. não é mesmo. Gente, o meu braço não levantava de tão dolorido que tava. Eu falei, meu. Aí eu falei, mano, eu falei pra supervisora, eu tomei tanta vacina que eu não consigo levantar meus braços. Aí eu falei, entendeu? Eu falei, beleza. Só que aí eu melhorei, tudo bonitinho no dia seguinte. Eu tava totalmente perdido. Por quê? Eu falei, gente, fiquei 4 anos sem praticar. Falei, o que que eu vou fazer? Fiquei perdido, gente. Aí a professora, a supervisora de estágio, me chamou de canto e falou assim, ó, vou te ensinar. Pra você só relembrar, porque você já estudou isso. Eu falei, tá bom. Meu, acho que foi a melhor pessoa, acho que foi um anjo do céu, não é possível. E ela ensinou passo a passo pra pegar. E aí tinha aquele pessoal que você tinha os seus colegas de turma, né? E aí nesse período, eu ficava tipo um pouco recluso. Por quê? Eu falei, gente, o pessoal tá com a mente fresca, tá mais desenvolvido e tudo mais. Eu falei, gente, eu vou ser reprovado. Mal voltei, vou ser reprovado. Não é possível. E aí, aquela questão da disciplina. Então, assim, eu comecei toda vez que eu ia na minha trajetória, ficava o dia inteiro fora, chegava em casa, tomava um banho, jantava e estudava, para relembrar tudo. Então, assim, você ia dormir meia-noite, 1h da manhã, para acordar às 4h30 da manhã. Então, assim, essa foi um período bem difícil. Mas eu me recusei a falar, não vou ficar para trás. Não é possível, né? Foi aí quando comecei a me destacar no estágio. Só que eu era uma pessoa muito esquecida. Eu falei, meu, o que que eu vou falar para os pacientes acamados? Eu falei, eu vou esquecer que a pessoa passou o script. O que que eu fiz? Comecei a imprimir ficha de atendimento e tudo que a professora falava para fazer. E também, um pouquinho mais esperto, a gente colocava a fórmula lá atrás para fazer as contas. Isso foi a melhor catada. E aí eu consegui atender todos os pacientes. E quando a professora viu essa folhinha, ela olhou assim, tipo, falou, meu, dá essa folha aqui que eu gostei do que você fez. Falei, opa, acho que a gente fez um diferencial aí. Então foi aí nessa fase que foi um pouquinho conturbada, por quê? Eu tinha que acelerar um processo, né? Então, assim, estudar e poder desenvolver mais que as outras pessoas. Então, assim, as pessoas estavam com a mente fresca e eu não. Então, assim, falou, ó, eu tinha que trabalhar o dobrado do que elas. Então, eu precisei fazer isso. Então, aí depois veio o estágio. Aí o outro estágio lá na Barra Funda. Foi em Santana, agora na Barra Funda. Meu, ali foi uma loucura. Porque assim, eu tinha que eliminar as matérias em um semestre. Então assim, era para fazer em 2 semestres, eu fiz em 1. E aí eu fiquei 10 horas dentro de um ambulatório, tudo mais. Eu atendia paciente atrás de paciente. Eu falei, gente, e chegava à noite, eu tinha que estar lá. Tinha que ir embora 11 horas da noite. Então eu chegava lá, 10 horas da manhã, e saía 11 horas da noite. E eu saía de lá muito cansado mesmo. No final do estágio, eu pedia pra professora, falei, professor, eu adiantei tudo que eu tinha que adiantar, será que eu posso dormir lá nos consultórios? Porque você ficava muito... Sim, porque você não conseguia mais, como falar, raciocinar, né? Por tantas pessoas, quem trabalha com público, sabe, né? Que chega um momento que a sua cabeça já não funciona mais. Entendeu? Se for muitas pessoas, como eu falei pra vocês, você tem que escutar seus pacientes. Você tem que saber a dor. Então, pensa, você atender 7, 8, 10 pessoas, ou até mesmo, se você for ficar às 10 horas, você vai atender umas 15 pessoas. Vai chegar um momento que vai dar um PT na sua cabeça e você vai precisar descansar. Foi aí que, nesse final, eu comecei a descansar um pouquinho mais. Mas aí, nisso que eu ia descansar, os alunos falaram assim, deixa eu fazer dupla com o Thiago. Ele já sabe. Eu só que falando, gente, eu só queria dormir um pouquinho. Só um pouquinho, porque assim, eu sempre falei pro pessoal, falei, gente, seja diferencial naquilo que vocês fazem. Então, assim, eu lembro que eu ficava até 3 horas da manhã estudando, ou até mesmo fazendo trabalho de conclusão de curso, que tem no estágio também, né? Fora o TCC, você tem outro. Eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa. E aí eu ficava pra acordar 4h30 da manhã. Nossa, eu lembro que eu acho que eu vivi de Monster naquela época. Era muito energético. Então, assim, mas eu tive que pagar o preço, né? Tive que pagar o preço. E engraçado que quando eu me formei, eu acho que vocês não vão nem acreditar, né? Eu acho, vai fazer 2 anos ainda que eu estou formado. Então, quando eu me formei, eu falei, meu, não sei pra onde que eu vou. Aquela famosa... Fazer o que agora? Fazer né? o que eu vou fazer da minha vida, né?
E eu falei assim, gente, amém. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de praticar esporte. Eu fui Uhum. fazer uma competição chamada Bravos, que é a corrida de obstáculos. E aí eu me acidentei. Recém-formado, acidentado, quebrei a fíbula e rompi Misericórdia. o ligamento do tornozelo. Misericórdia. Aí, beleza, fiquei 3 meses de cama. Perdi minha formatura, Ah, meu Hum. Deus. perdi a formatura da faculdade. Fiquei muito chateado, óbvio, né? Porque foi uma conquista maravilhosa pra mim. Uhum. Fiquei muito triste, mas só que não tinha como eu ir lá pra Barra Funda com a perna quebrada. Uhum. E fora que se você ficasse muito tempo sentado, doía muito. Uhum. Então, assim, falei, cara, infelizmente não vai dar. Fiquei Uhum. muito chateado mesmo, Uhum. né? E aí, recuperei tudo bonitinho, fiquei bom. Só que aí a gente vai entrar na famosa. Um amigo meu sempre falou pra mim, assim, o famoso network. Que é aí que aconteceu, as portas começaram a se abrir, né? Eu não sei se vocês conhecem o pessoal do Nobelisca, a Mirtz e o Daniel. Uhum. Foi onde que a gente era amigos. E eu vi que a Morelos estava sendo construída. Uhum. Eu falei, meu, a oportunidade. O não a gente já tem, né? É agora. É agora. É agora, é. E aí, como que eu vou chegar nos donos se eu não conheço eles? Uhum. Aí o Mirtz e o Daniel fez a ponte. Foi aonde que eles me apresentaram, falaram sobre espaço, tudo bonitinho, ainda com a perna um pouquinho inchada, desse tamanho. Eles foram me apresentar o João e a Brenda. Foi aí que tudo começou, entendeu? Então, a gente fechou um acordo, tudo bonitinho, fiquei muito feliz, porque muitas das vezes as pessoas querem se formar e elas querem ter uma segurança. Então, assim, elas vão pro quê? Pro CLT. Uhum. Gente, eu meti as caras. Eu falei, eu vou trabalhar como autônomo. Não sabia o dia de amanhã, gente. Não venho de uma família que tem uma renda boa. Então, assim, eu coloquei nas mãos de Deus. Falei assim, velho, gente, vamos lá. Só vamos, né? Só vamos. Depois de todas essas provações, Nossa, só vamos. olha, foi muitas provações para chegar ali, viu? E foi aí que a gente começou a crescer, o nome Thiago Nutricionista. Então, a Morelos foi o start, né? Foi o start dali onde eu comecei a crescer. Foi aí que também a gente começou a fazer o network, né? Então, assim, antes de conhecer o Lucas da Atalaia, a gente se trombou ali na academia, ele olhou assim pra mim e falou, mano, eu conheço você. Eu falei, eu também te conheço. Já dá pra criar uma relação. Foi assim, aí eu falei, não, a gente estudou na mesma escola. Eu falei, Pode só. sim. A gente estudou na mesma escola e foi muito engraçado, porque assim, a partir desse momento, eu já conheci o Felipe Kaplan, da Banda Uhum. Bianca, só que a gente não tinha um vínculo. E aí a gente se encontrou lá na academia na Morelos, conversou, eu falei, meu, eu tenho um projeto pra você. Eu falei, beleza, vou ficar te aguardando. E nisso que o Lucas da Atalaia me apresentou o Henrique da CT Titânio também. Então, assim, olha só a importância do network, entendeu? Então, assim, faça amizades com as pessoas certas. E elas vão te direcionar para meu, Os ambientes certos. os ambientes certos. Esteja preparado. Porque, assim, eu sempre falo pro pessoal, falo, gente, honra a quem é as pessoas que te construiu, quem você é hoje. Então, assim, hoje eu honro todas essas pessoas, entendeu? Eu sou grato de um coração, olha, eu honro eles demais. Sou muito grato por cada uma dessas pessoas. Olha só que peças importantes, entendeu? E quando eu me formei, eu falei assim, falei, gente, eu não quero ser só um nutricionista. Não quero. Eu quero ser referência. Então, assim, eu coloquei uma meta. Então, em menos de um ano, eu tornei referência em Tapicerica da Serra. Então, assim, falei, meu, chegou dezembro, as pessoas marcavam consulta comigo, falavam assim, falei, meu, fulana de tal me indicou você, um monte de gente tá falando de você. Você tá famoso, hein? Coisa Falei, boa. É isso que eu tô falando. É disso É que eu isso que eu estou tô falando. Uhum. Você entendeu? Então, assim, eu falei, realmente eu mirei o alvo certo, sabe? Então, assim, eu falei, eu quero ser o melhor. Não é questão de ego, mas é questão de você ter um objetivo, entendeu? Então, assim, a diferença é muito grande de uma pessoa que tem ego. Uma pessoa que tem ego, ela não quer assim, aceitar conselho de outras pessoas. Mas quando você tem o direcionamento, coloca Deus, cara, uma coisa flui demais. Flui muito bem, entendeu? E eu fiquei muito feliz. Eu honro todas essas pessoas hoje. Então, assim, eles são responsáveis pelo Thiago Nutricionista, entendeu? E tem muita coisa aí
que aconteceu também, entendeu? Muito Eu bom. dei um belo resumo porque aconteceu muitas coisas. Nem foi difícil. Não foi difícil falar Não. quem é o Thiago, tá vendo? Não. Foi fácil. Foi É. fácil. É porque, querendo ou não, foi uma história, É, né? Foi uma sim. história de superação, pra falar a verdade. Foi uma história que não é aquela questão, eu tô motivado. Mas foi uma questão de disciplina mesmo. Porque quantas vezes a gente já pensou em desistir? Porque no começo você não tem cliente. Então, assim, eu falava, vamos procurar um emprego. Vai procurar emprego, que não sei o quê. Eu falei, não, vou persistir mais um pouquinho. E aí começa a vir, começa a vir. As pessoas começam a te conhecer, entendeu? Então, assim, é a questão de não desistir. Uma frase que eu carrego comigo, ela fala assim, muitas das vezes você vai errar para poder dar certo. Então, assim, Isso. esteja feliz por errar. Porque em cada erro que você fizer, você vai estar preparado para o acerto. Entendeu? É isso. Thiago, eu já sei a resposta já, mas. Uai, Você viu? você viu? Tá aprendendo comigo. Eu já sei a resposta. Qual que é o diferencial? Porque, assim, nutricionistas temos diversos. Qual é o seu diferencial? Por que as pessoas... Por que você tem os seus pacientes e multiplicam outros pacientes? Olha, vamos lá. Eu sempre falo pro pessoal que eu acho que a melhor ferramenta de venda é o boca a boca, certo? Porém, assim, você precisa, na hora da consulta, ser o diferencial. O que que seria esse diferencial? Você saber escutar os seus pacientes, né? Então, assim, muitas das vezes ela não paga só por uma dieta, mas sim por uma escuta, entendeu? Então, assim, teve diversos casos, né, que paciente chegou lá, começou a conversar, e a gente começou a identificar quais que são as compulsões alimentares dela, quais que são os gatilhos dela, né? O que preocupa ela, o que ocasiona ela ter essas compulsões alimentares. Então, muitas das vezes, as pessoas saem de lá até um pouco mais leve, entendeu? E muitas das vezes, olha só que engraçado, as pacientes, elas vão lá, tipo, meio recuada, um pouco tímida, não quer falar muito, entendeu? Então, assim, você conversar com as pessoas, fazer elas rirem, saber direcionar uma consulta é um total diferencial, entendeu? Não precisa você ser um nutricionista bravo, que, tipo, teve gente que xinga, fala, você coloca a pessoa mais para baixo ainda, entendeu? Mas você chegar ali, conversar com ela, fazer ela dar risada, se ela se soltar, pode ter certeza que ela não vai mentir pra você. Ela não vai mentir. Cada retorno que tiver, ela vai falar assim, pô, Thiago, eu errei nisso. Tudo bem. Mas você acha que isso é certo? Entendeu? Cadê seu objetivo? Não é nesse corpo que você quer chegar? Então, assim, por isso que eu tento ser o mais flexível possível. Mas eu, acima de tudo, eu sempre falo assim, ó, além de você ser nutricionista, eu quero ser seu amigo. Entendeu? Porque a mesma dor que você passa, eu também passo, entendeu? Eu sou ser humano também. Então, assim, dificuldades, ansiedades. Então, assim, a gente sempre tem, entendeu? E aí que ela se sente à vontade em se abrir de fato, entendeu? Entender as dores do paciente é a chave de tudo. Isso que é o diferencial, Da entendeu? liberdade, né? Da Pra ela se liberdade. sentir Exatamente. acolhida mesmo Isso. naquela consulta. Entendeu? Não é só você falar, toca aqui sua dieta, É. vai com Segue. Deus. Automático, roteiro, né? Isso, segue a dieta, tchau, obrigado. 2 castanhas. É. Nossa, ali o pessoal fica doido, Sem pizza? entendeu? Sem Você pizza. acabou com a vida, da pessoa não vai querer voltar nunca mais lá. Não, e muitas das vezes, se você é muito restrito, não volta mesmo. Não volta. Então, assim, eu sempre falo pro pessoal, gente, a dieta, eu falo pra elas, você tem que seguir como um lifestyle. Então, assim, você seguir pro resto da sua vida. A dieta não tem que ser ruim, entendeu? Você tem que saber curtir a dieta, entendeu? Automaticamente ela muda o estilo de vida dela, entendeu? Ela começa a reventar, ela começa a ter criatividade na dieta. Entendeu? Comer coisa mais saudável, fazer receitas mais saudáveis, menos gordurosas, menos calóricas. Então, assim, você personalizar a dieta da pessoa é totalmente diferente. Porque uma dieta, vamos lá, só imprimir, cara, é muito fácil. É muito fácil. Agora, você sentar ali, ver as necessidades da pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, Você pode estar falando sobre a sua Posso. experiência. Aí, ó lá. Nesse caso, Eu já passei por alguns profissionais, né? Pra quem não Uhum. sabe, eu
Thiago é o nutricionista do Projeto 60 Dias, no qual eu Está faço participando. parte. No qual, quando esse episódio for ao ar, já vai ter finalizado o Exatamente. projeto, mas não o projeto de projeto. vida, o projeto 60 Dias, Isso né? aí. E eu já passei por alguns outros profissionais, eu acho que algo que foi muito decisivo, muito esclarecedor foi a questão. Por exemplo, eu já passei por profissional, eu não como banana. E na minha dieta tinha banana. E eu explicando que eu não como banana, e a pessoa falou, mas Tá bom. precisa comer a banana. Aí eu falei, ué, E agora alguma coisa tem que acertar, né? alguma coisa tá muito errada. Então eu acho que a questão de ter essa escuta, ter esse acolhimento, eu acho que faz total diferença, fez assim, uma diferença absurda, né? Então, o aprender, né? O aprender a comer, o aprender a não comer as suas emoções, né? Comer de fato Isso. o alimento ali. E a gente começa a entender, no início você vira e fala assim, nossa, mas eu vou comer 50 isso? gramas Vou passar e não sei o fome. que, eu vou passar fome. Aí na hora que você coloca no prato, que você olha assim, você Nossa, coloca... é tudo isso que eu como? Você entendeu? Você fala, de fato, isso daqui é a quantidade suficiente para que eu consiga comer. E também quando bateu fome. Necessário. Já bateu fome algumas vezes, eu fui dormir, tá tudo certo. Eu falei assim, já comi todas as refeições, é isso. Mas não é que tava com eu tô com fome, fome, né? não era A muita cabeça. cabeça, porque É. a gente tava, por exemplo, numa semana do evento de mulheres, então tava naquela correria toda. Bem Mas, corrido. então não era, não estava A me fome. faltando, não era fome, era ansiedade, era tudo que tinha para resolver. Então eu falei, quer saber? Hora de dormir. Tá com fome, vai dormir. Vou dormir. Tchau. Amanhã cedo já. Tem café da manhã, então tá tudo Olha. certo. Ótimo. Tudo Então, assim, ótimo. tem coisa que não dá pra gente ficar falando, vou negligenciar isso, não vou tem comer como. mais uma coisa, vou não sei o quê, então não dá. Mas eu acho que fez total diferença. Essa Sim. escuta, eu acho que essa frase, eu tava esperando você falar ela, de Oh, a gente passa pelas mesmas coisas, né? sim. Então, acreditar que o profissional que está ali, e às vezes o profissional se coloca nessa posição, né? Isso é De, um diferencial. não, eu não. Você Sou segue. perfeito. Eu faço isso. eu sou certinho. perfeito. Se eu consigo, Eu você não consegue. sofro com a dieta, eu não É. tenho problema com isso, eu não tenho problema com aquilo outro. Até bem polêmico, nutricionista come pizza, viu? Ó. Viu que essa já era uma dúvida minha, que eu já Isso. adorei. E, gente, outra coisa, o nutricionista não é semideus. Então, assim, o nutricionista tem as suas dificuldades, o nutricionista tem a sua ansiedade, entendeu? Então, o nutricionista é um ser humano como qualquer um, entendeu? Então, assim, a questão é você saber identificar, entendeu? Os seus gatilhos e saber corrigir, entendeu? Então, assim, o nutricionista não come doce, o nutricionista não faz refeição livre. Gente, é mentira, entendeu? Isso é mentira. Todo mundo faz uma refeição livre, tá bom? O importante é o quê? Você saber identificar esse gatilho e saber o quanto você tá comendo as suas emoções ou matando a sua fome fisiológica. Bom, Mas é uma refeição livre, né? Não o dia. não é o dia livre, gente. uma Não é o refeição. dia livre, pelo É. amor de Deus. Não, pra esperar o dia inteiro. Não. Você acredita que, assim, Thiago. durante esse processo foi algo que, se eu parar pra pensar, a quantidade de comida é uma quantidade diferente do que eu comia? Não. Só que eram as minhas... As besteiras. eram as minhas felicidades. Então, era assim, eu vou comer a coxinha, e aí não era só comer a coxinha. Então, assim, eu vou comer a coxinha... 2 coxinhas, um Não, pastel. eu vou comer a coxinha. Mas um pastel também. Aí, comprava uma pizza inteira, né? Uhum. Morando sozinha. E aí você faz o quê? Você almoça, você janta e toma café da manhã. E É um dia isso. livre? Não, é dia. Aí não se torna nem um dia livre, se torna 2 dias, 3, 4. Salgadinho, né? O salgadinho é um tópico sensível. É a dor dela. É uma Thiago. dor. A dor dela que se coloca ali, é a ferida dela. Tentei convencer pra gente Né? inserir, mas assim... Não deu. Também já é demais. Ainda mais o seu tipo de salgadinho, né? Que não é qualquer salgadinho, né? Aquele salgadinho, eu vou Aquele falar salgadinho pra... de procedência muito duvidosa, né? Muito doce. Então, aí Não, mas tem eu acordo, descobri né? várias pessoas que comem salgadinho no off, viu? Olha só! Descobri várias pessoas que gostam do salgadinho, mas não quer. Não fala.
Olha só. Então, mas aí por isso você vê que feio, tá vendo? Você não pode fazer isso. É. Tá vendo? Você tem que seguir ali, ó. Olha como tá dando certo. Não, isso é um fato. É um Entendeu? fato. Mas tem proteína. E nunca mais vai comer Não vem com essa não de proteína. Ela falou pra gente mais cedo que não vai comer mais salgadinho, né, cara? Olha só. E aí? Não, aí a gente pode conversar. Né? Olha só, já Ele não começou. entra como refeição livre? Nossa, mas você vai fazer isso como uma refeição? Você vai gastar a sua refeição livre com isso? Nossa. Tanta coisa Veja boa pra bem, comer. veja bem. Isso que é muito importante você falar. A refeição livre, que é algo que você falou aqui no off. A refeição livre, ele é um momento, né? Esse momento Um de... momento em família. Em família. Família, É um momento com os comunhão. amigos, um momento de comunhão. Então, utilizar isso dentro da dieta de uma forma... coisa, porque assim, a gente vê algumas... Assim, a gente tem casos muito à parte, né? Que a gente tem atletas que eles deixam de passar um momento com as suas famílias, porém, assim, eles vivem pra isso, né? Uhum. A gente não é obrigado, a gente não vai competir, a gente não é atleta. Então, assim, a gente tem uma refeição livre como um momento de comunhão com nossas famílias, amigos, é excelente, entendeu? Então, assim, você comer uma pizza, você comer um hambúrguer, você fazer um churrasco. que delícia. O churrasco é uma delícia, Olha né, que gente? maravilha. Mas assim, no momento assim, um almoço, uma janta, ok, entendeu? Só que assim, o que o pessoal erra muito na refeição livre? Poxa, eu vou fazer uma refeição livre na janta. Ela fica o dia inteiro sem comer. Porque aí o que acontece? Ela chega na janta, Passando fome, né? Não, aí amarrado, come até o gente. reboco da parede. Igual eu tô agora, nesse momento. Eu tô Tiver o assim. rebanho, parece que você come. Esse é o principal erro das pessoas, entendeu? Porque vamos lá, uma pizza, gente, ela não é uma pizza inofensiva. Tem calorias sim, entendeu? Então, assim, a pessoa vai chegar com fome. Tem gente que come 8, 9 pedaços. Gente, ali você já chegou ali umas 2.000 calorias, 2.500 calorias. Você entendeu? Então, assim, é muita coisa. É a sua, vamos dizer assim, vamos pegar uma mulher, né? Ela tem um déficit calórico aí, ou a dieta dela tá de 1.500 calorias. Gente, se Acabou. ela estragou praticamente 2 dias dela, É. entendeu? Ou até mesmo eu gosto de fazer uma analogia com o meu paciente. Então vamos lá. Ela vai treinar de segunda a sexta, certo? Só que ela vai fazer um déficit calórico aí, ela vai estar consumindo umas 1.300 calorias. E a taxa metabólica dela é 1.500. Exemplo, tá? Dieta de 1.300, taxa metabólica 1.500. Então, assim, a gente está em déficit calórico de 200 calorias. Então, vamos pensar assim. Se de segunda a sexta ela fazer essa dieta, o que vai acontecer? 200 calorias vai somando. Até chegar um sábado, entendeu? Vamos lá que no saldo aí deu, umas 1.000 calorias. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Deu 1.000 calorias. Vou fazer uma refeição livre. Muitas das vezes, um Big Mac tem umas 500 calorias, certo? Um refrigerante zero, uma batatinha pequena, vamos colocar aí umas 700 calorias, certo? Então, assim, se você fez isso, ok? Só que você vai ficar com saldo comigo positivo ainda de 300 calorias. Agora, vamos lá. A gente pega um Big Taste, uma batata grande, um refrigerante zero, mais um McFlurry. Gente, Acabou. você já Sua estourou, semana. você já jogou todo o seu déficit calórico da sua semana. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo pro pessoal, gente, 80% você vai fazer certo. E os outros 20% você se permite a comer. Mas calma, não vai chutar o balde também. Entendeu? Então, assim, comer com sabedoria e fazer refeição com sabedoria. Mas, gente, não se apegue só ao jantar, tá? Vocês podem fazer café da tarde, almoço ou café da manhã. Tem gente que gosta aí de uma cafeteria superfaturada, entendeu? Mas conta com uma refeição livre, entendeu? Um almoço em família, uma churrascaria, entendeu? Então, assim, é saber utilizar esse saldo positivo que você tem com o nutricionista, entendeu? Que aí você chega na outra semana, você tá lindo. Então, assim, existem estratégias. É fácil? Não é fácil. Não, É né? escolha, né? fácil, Já, são tipo assim, escolhas. é uma Escolhas. escolha, né? São Porque assim, a escolhas. gente fica brincando agora, mas assim, é uma escolha pra vida, pra você ter qualidade de vida qualidade daqui de vida. uns 20 anos. Sim. Ainda ter qualidade de vida, conseguir se movimentar bem, Com se alimentar bem, certeza. ter uma saúde boa. Com É certeza. porque a gente não fala só de estética, a gente vai Não, falar, a mas gente não é não fala assim, de não é só estética. sobre a estética, é sobre Sim. saúde. Eu acho que em primeiro lugar é Com saúde. certeza. Vamos lá, se a gente for colocar na ponta do lápis, a pessoa que tem uns hábitos errados, ela não vai aparecer de logo de cara. Mas ao longo prazo, aí Sim. acontece. Então, assim, a pessoa pode desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, colesterol alto. Então, muitas das vezes eu fico até um pouquinho triste
por conta disso. As pessoas procuram um profissional da saúde quando já tá É. lascado. Uhum. Entendeu? Então, assim, o colesterol alto, diabetes, triglicérides lá nas alturas, entendeu? Então, assim, falou, poxa, você não poderia Evitar. repensar É. os seus atos alimentares antes para evitar? Uhum. Entendeu? Por isso que hoje, graças a Deus, os anos estão vindo e as pessoas estão se cuidando mais. Uhum. Entendeu? Estão indo para academia, investindo no nutricionista. Então, a tendência é vocês se cuidarem cada vez mais. Uhum. Nós se cuidar mais, né? Uhum. Então, assim, espero que lá na frente a gente diminua muito. Até mesmo a questão da obesidade, gente. Uhum. Obesidade é um caso sério Sim. também, entendeu? É uma doença, Uhum. querendo ou não. Entendeu? Então, assim, pensa a longo prazo a gente reduzir tudo isso. Hospitais vão diminuir. O uso de medicamentos também vão diminuir. Tratamento de diabetes, hipertensão. Uhum. Então pensa como que a qualidade de vida das pessoas vão ficar ao É. longo prazo, entendeu? Sim. E isso deixa a gente feliz. E é até mesmo interessante falar que todo mundo pensa nesse fato da obesidade, né, naquela questão extrema, né? Tem quem tá ali com 200 quilos, Sim. quem tá com... Sim. Mas se você analisar, existe a questão de sobrepeso, existe obesidade grau 1, grau Dois e 2, grau três. 3. Então, assim, às vezes a pessoa está ali numa obesidade grau 1, grau 2 e ela porque ela não está com 200. Tá vivendo, né? Ela tá É, vivendo. Tá Não, tá vivendo. vivendo. Sabendo que tá correndo já tá correndo um risco. Exatamente, Isso, exatamente. Muitas das vezes, o que aconteceu, né? As pessoas, acho, não sei o que aconteceu. Já apareceu pra vocês, né? O pessoal sempre falando assim, mas você tem que aceitar o corpo que você tem, que não sei o quê. Falei, gente, não. É. No off, a pessoa fica triste, Uhum. entendeu? Porque assim, você quer sair, você quer ir pra uma praia, se sentir bem, você quer ir pra piscina, se sentir bem. Então, assim, as pessoas falam, você pode até ver uma polêmica que deu até a Thaís Carla, Uhum. entendeu? Hoje ela fez, não sei se ela fez bariátrica, mas ela tá magra, tá emagrecendo, Uhum. entendeu? E o que ela falava? Vocês têm que se Aceite. aceitar do Tem jeito que tatuado. você é. Tem tatuado isso. Você entendeu? Uhum. Então, assim, gente, a obesidade é uma doença. É. Se você não tratar, não, desculpa falar, mas infelizmente vocês vão de arrasta, entendeu? Vocês vão dessa pra melhor, entendeu? Porque, assim, o colesterol, as gorduras ruins vão entupir suas veias, Uhum. entendeu? E aí? Você acha que a Thaís Carla não se preocupou por conta disso? É. Provavelmente. Entendeu? Ela falou, opa, eu vou ter que me cuidar, Você não vai senão... aceitar, mas com saúde. né? Então, você Precisa entendeu? me aceitar com saúde. Então, assim, a grande polêmica foi essa. Uhum. Falei, você não tava falando há pouco tempo que vocês têm que se aceitar? Por que você tá se cuidando Uhum. agora? Você entendeu? Então, assim, foi uma hipocrisia, Uhum. entendeu? Foi uma hipocrisia. Foi feio isso, entendeu? Então, assim, eu sempre falo pro pessoal, gente, muitas das vezes, eu sempre falo pra vocês, não é questão de estética, não é questão de saúde. Uhum. Você tem pais, né, que é pai homem, né, vem falar assim, vem através de mim e fala assim, pensa assim, você não quer ao longo prazo ver seus netos, Uhum. ver seu filho casar, tudo bonitinho, ou ver um futuro filho, você quiser ter mais um filho, com saúde, poder brincar com ele sem dores nas costas, nos joelhos, ou até mesmo assim um coração saudável? Uhum. Nossa, já gira a chavinha ali mesmo, É. entendeu? Mesma coisa das mulheres, você não quer ver seus filhos crescerem? Você não quer ser vovó? Você entendeu? Então, assim, hoje em dia, nossa, o pessoal tá se cuidando demais. Ainda mais nós Demais. mulheres, os hormônios, Sim. a flor da pele, tudo, né? Porque assim, e tudo isso muda. A alimentação muda, seu humor Exatamente. muda, tudo muda. Sim. E eu acho que além existe toda essa questão principal, né, da questão da saúde, né, a questão de todas é melhor você seguir uma dieta, você seguir um hábito saudável, você fazer exercícios, do que você ficar dependente o resto da vida aí De por uma remédio. questão de um remédio, Já pensou? entendeu? Então tem pessoas começando medicamento muito cedo, muito Nossa. cedo. Então, que você poderia mudar isso com hábitos saudáveis, né? E quando a gente fala também sobre a questão de não é pela estética, gente, mas também... Não, Pode falar, pode falar, ajuda, pode isso falar. é um ponto, né? Eu acho que é um ponto. É igual o videozinho que aparece na internet. Quem come o que quer, veste o que cabe. Porque pra quem tem sobrepeso, pra quem já passou por essa situação, pra quem está nesse processo, sabe como que eu vou falar pra uma experiência pessoal. E aí que é algo que eu tenho que mudar, porque eu ainda não fui fazer essas contas, fazendo compra no meu próprio guarda-roupa. Aí, ó. Mas, de várias Quero vezes... eliminar um monte.
Eu acho que a América já me escutou falando isso, de chegar em algum lugar e falava assim, eu não gosto de provar roupa. Mas não é porque eu não gostava de provar roupa pelo fato de não gostar, mas é porque eu sabia o constrangimento de passar por esse provar a roupa. Que é o constrangimento que muitas, principalmente mulheres, passam, né? Eu já sei, aquela vendedora vira e fala assim, não, essa roupa... Já tentaram me enfiar num vestido tubinho. Então, assim, você acha que vai ficar parecendo o quê, gente? Uma linguiça. Mas você vai olhar e é um constrangimento pra pessoa, porque você sabe que aquilo não vai te servir. Olha só o engraçado. É por isso que eu falo que eu sempre entendo dos meus pacientes, porque eu já passei por uma obesidade, entendeu? Então, assim, na minha época de adolescente, era um adolescente obeso. Então, assim, sofria bullying, entendeu? Era zoado pelas pessoas. Chegava a momentos que eu chegava em casa, eu chorava no espelho, falando assim, poxa, ninguém me ama. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes eu entendo as dores dos meus pacientes, porque eu já passei pelo processo, entendeu? E eu sei como é difícil, gente. É difícil passar pela obesidade, é difícil passar pela rejeição, o pessoal sempre te zoava. O bullying na escola, cara, pesadíssimo, entendeu? Então, assim, Você vira ponto destrói. de referência, né? Olha o gordinho lá. E outra coisa, Aqui, ó, a do lado questão ali, ó, do da gordinho. autoestima também, sabe por quê? Quando ia pra piscina, praia, era regata. Tinha vergonha. Porque eu falava tetinha ali, olha não sei o que. Cara, isso destruía a pessoa. Então, assim, hoje eu olho pras pessoas, eu entendo essa dor. Eu falo assim, eu sei por onde você tá passando, eu vou te ajudar. Se for precisar a gente dar risada junto, a gente vai. Se for precisar chorar, a gente chora junto. Entendeu? Por isso que muitas das pessoas permanecem comigo até hoje. Porque eu entendo as dores dela. Entendeu? Então, assim, tá difícil? Tô com você. O que você precisa? Entendeu? Manda áudio de 3, 5 minutos, eu escuto com todo prazer. Entendeu? Porque eu entendo a dor da pessoa. Entendeu? Esse é o diferencial. E a Entendeu? autoestima dela tá ótima, viu? Já vou falar pra você que É porque assim, ótima. ela foi de, 10 pra sempre 10. Tá? Agora ela usa colorido, agora Aí, ela ó, passa viu? batom, então, aí ela usa calçadinho. Então, assim, cara, é uma coisa Sim, que é entendeu? verdade. Que a gente fala que são coisas simples pras outras pessoas. Mas Pra pessoa que está na mudança, faz toda a Faz diferença. toda a É um diferença. mérito que ela alcançou por si própria. Então, eu falo assim, tem os profissionais que ajudam, mas ela precisa querer. Ela precisa, eu Isso. preciso mudar e eu quero Nossa, melhorar. esse é o ponto-chave. Então, precisa querer. Eu acho que, assim, o acompanhamento é extremamente importante. Mas a pessoa precisa fazer assim, eu quero também fazer mudar. parte. Eu quero mudar. Porque muda tudo, né? Quando você entende que, na verdade, eu falei sobre isso essa semana nos meus stories. Eu estou no projeto 60 Dias. Sim. Existem profissionais que estão envolvidos, né? Sim. Eu acho que uma das coisas que você falou naquela... Lá na salinha? Lá na salinha. Você virou pra mim e falou assim, eu acredito que você vai conseguir, a gente vai conseguir alcançar os objetivos. Você falou assim, eu tô acreditando muito em você. E isso faz total diferença. Vai que eu jogo junto também. Isso faz total diferença, mas existe uma questão de que se eu abandonasse o projeto, se eu não estivesse fazendo o que de fato tinha pra ser feito, você ia olhar e ia falar assim, que pena. Não adianta nada. Acreditava muito nela. Acreditava muito que a Adri ia seguir, ia finalizar e tudo mais. Mas não finalizou, ou abandonou, ou eu não quis seguir o que tinha pra seguir, tá bom. A sua vida ia continuar. Exatamente. A sua vida e de todos os profissionais, do Rodrigo ia continuar, do dono da academia ia continuar, de todo mundo ia continuar. A maior impactada e a pessoa que mais tem responsabilidade desse processo sou eu. Então, eu sou a maior beneficiada. Então, hoje, uma oportunidade processo única. O processo dá certo, o processo funcionou, o processo... Todo mundo ganhou. Mas, a longo prazo... É só aquele... a Adriana que fez o projeto dos 60 dias. É ali, ficou ali. A minha vida vai impactar. A minha vida vai impactar quando eu tiver minha criança. Que eu preciso ter criança, preciso ter saúde pra correr atrás dessa criança. Então, essa criança precisa vir. Então, assim, existe todo um processo. Então, lá na frente, vai ser uma pessoa que participou do projeto 60 dias. Sim. Mas... o impacto é diferente quando você entende que realmente você precisa fazer por você, né? Sim. Eu fico muito feliz por isso, porque assim, eu sempre, quando recebo feedbacks assim, eu falo, poxa,
realmente valeu a pena escolher essa profissão. Ver as pessoas felizes, elas se reencontrarem, né, novamente, assim, a autoestima voltar. Então, assim, um bordão que eu sempre uso, assim, fala, eu não entrego só dieta, mas entrego sua autoestima de volta, entendeu? A sua autoestima, se você realmente quer, eu vou te entregar, entendeu? Eu vou te dar o caminho, mas quem vai seguir é você, entendeu? É difícil, é difícil. E você falou um negócio assim, minha vida vai seguir. Eu ia encher o seu saco até você bloquear. Vai seguir. Vai seguir, não. Ia fazer o projeto de 60 virar 90, 120. Faça questão, porque assim, num primeiro dia que a gente se encontrou lá, eu falei assim, eu acredito, entendeu? E muitas das vezes, como eu falei pra vocês, as pessoas, elas desacreditam nelas mesmas. Mas só que eu boto uma fé enorme. Eu acredito demais. Você é capaz, você vai conseguir, entendeu? Até mesmo eu falo assim, caramba, será que eu boto tanta fé em mim mesmo? Mas eu boto fé nas outras pessoas. Eu acredito no meu trabalho, mas também deixo influenciar o meu trabalho pra pessoa também. Bora, gente. Então, assim, eu acredito em vocês. Cada um de vocês é um tesouro, né? Pra falar a verdade. Isso é um combustível pra eu continuar todos os dias. Teve paciente que falou assim, poxa, eu não chego a 2 dígitos desde os meus 15 anos. Olha só, a pessoa hoje tem 32 anos. Cara, isso daí é uma pessoa que... Eu particularmente, eu acho que eu chorei junto com ela ali. Certeza, entendeu? Porque, gente, é melhor... Eu sei que vocês pagam pela consulta, mas isso é muito melhor. Isso é muito melhor. Ver as pessoas felizes, entendeu? Chorar, felicidade. Eu não acredito que eu cheguei nesse peso. Não acredito que eu venci a obesidade. Entendeu? Então, assim, isso não tem dinheiro que pague. Ponto. E as pessoas, elas precisam tirar também essa questão, né, de... nossa, todo mundo olha... Algumas pessoas olham, parece que você tá fazendo dieta de hospital mesmo, né? Que a pessoa olha pra você e fala assim, ai, tadinha. Tô passando fome. Ou judiação. Mal ela sabe comer doce de leite. Exatamente. Mal ela sabe comer doce de leite, chocolate, você entendeu? Então, assim, cara, você fazer isso, as pessoas... Já recebi as pessoas falando assim, que dieta é essa, velho? Tô emagrecendo, tô comendo meu chocolate, tô comendo meu doce de leite. Feliz, eu tô bem, entendeu? Isso, esse é o ponto, esse é o diferencial. Aí um dia que eu falei, né, pra algumas pessoas, né, não, porque eu tenho até um hambúrguer no meu... Tem hambúrguer. Aí falou assim, nossa, mas você tem um hambúrguer. Eu falei, calma aí, mas não é um hambúrguer do Mac, né? É um hambúrguer com a carne certa, com... Eu falei assim, aquele monte de molho, esquece. Então eu falei assim, existe... Mas tem. Tem. É igual esses dias que a gente foi no Bianca, ela falou assim, mas tem maionese? Eu falei, Deus, tem maionese? Maionese eu não posso. Eu falei, mas é porque você vai disciplinando. Né? Você vai dizer, não comeu. Eu falei, legal. Comeu o quê? Uva. Foi. De todas essas opções. Falei, legal, hein? Bom demais. Uva. Legal. Azeda, foi bom demais. Bom. Mas é sobre isso, mas é sobre a pessoa. Sim. Você vai se disciplinando. Fala assim, eu tenho forte na dieta, igual você tinha a opção de comer o chocolate. Mas você sabia que o chocolate ia te abrir um gatilho que você ia querer mais chocolate. Pode então, ser, assim, sim. não vou comer chocolate. Então, é uma escolha, né? Sim. Porque as pessoas, eu falei sobre isso, né? Não existe sofrimento, né? Pelo menos, eu não sei as outras pessoas, né? Mas eu falo por mim. Eu sofro esse negócio de falar assim, nossa, você tá sofrendo fazendo a dieta? Não estou sofrendo fazendo a dieta. Se vocês pegarem minha dieta, tá tudo Tá bem. linda. Tá ótimo. Ele tirou meu feijão? Tirou. Na segunda etapa, tirou. Assim, não estou comendo. Que fique bem claro que não é milagre. Não é milagre. Milagre não é desse jeito que acontece. Isso aí, milagre é na igreja. Exatamente. O milagre não vai estar acontecendo. E né? também não é mandiário, vamos, que a gente precisa falar sobre isso também. Verdade. A gente precisa falar sobre essa informação. Envolve até um milagre. Envolve milagre. O pessoal acha que as canetinhas são milagres. Entendeu? Então, assim, sim, as canetinhas vieram para revolucionar o processo de emagrecimento, até mesmo para as pessoas obesas, pessoas que têm diabetes também, entendeu? Então, assim, a gente tem 3 tipos de canetas, né, que estão bem famosas, né? A terceira, ela está em estudo ainda, mas ainda vai ser lançada, né? Que primeiramente é o Ozempic, né? Que muitas pessoas utilizaram bastante. Então, assim, ela simula a sensação de saciedade, de deixar cheio, porém, assim, você não come absolutamente nada. Então, assim, esse que dá o maior perigo das pessoas, entendeu? A princípio, ela foi para controlar a diabetes.
Uhum. Porém, as pessoas queriam usar, falaram, eu quero emagrecer também. Você fica sem comer. O atalho. Fica sem comer. É um atalho. Então, assim, é perigoso. Uhum. Nessa época, eu não aconselhava as pessoas utilizarem. Porque, assim, pensa na seguinte forma: você vai deixar de comer, sério mesmo. Então, assim, você vai perder peso, mas automaticamente você vai perder massa muscular, você vai perder alguns nutrientes, Uhum. entendeu? Então, assim, é um perigo enorme, entendeu? E depois a gente vem com o Monjaro, que ela já vê um duplo agonista, que é onde que ela vai te dar uma sensação de saciedade, tudo bonitinho. E é aqui que acontece. Foi bem utilizada por algumas pessoas de tratamento de obesidade, só que ainda ela tira um pouco da fome, entendeu? Então, assim, a pessoa, muitas das vezes, eu tenho alguns pacientes que fazem uso de Monjaro, só que a gente tem que trazer uma introdução muito legal para eles. Por quê? Vamos lá. Se você não está introduzido no meio de academia e no meio de uma alimentação saudável, gente, elas não são milagrosas, entendeu? Então aí que já mora o perigo mesmo, porque ela vai ter que desmamar 1 hora. Nisso que ela for desmamar, pode ser que aconteça as compulsões alimentares. E aí que o bicho pega, entendeu? E aí agora a gente vai ter a recatutina, né? A famosa recatutina que muitas das pessoas estão utilizando, até mesmo atletas estão utilizando. Por quê? Além de ela te dar uma sensação de saciedade, ela vai te ajudar a regular a insulina e também aumentar a sua taxa metabólica basal. Então, assim, ela vai te ajudar a queimar gordura e vai te ajudar a emagrecer. Porém, assim, ela não tira a sua fome. Uhum. Você consegue fazer uma dieta um pouco mais restrita, né? Então, assim, poxa, eu preciso comer meus 80 gramas de arroz ali, 60 gramas. Só que, assim, você vai esquecer de comer, entendeu? Porém, ela te permite. E automaticamente vai te ajudar a queimar gordura. Então, assim, ela está em fase de testes ainda. Então, assim, não chegou ainda para uso de todas as pessoas. Porém, assim, acredito eu, no meu ponto como nutricionista, ela vai ser bem utilizada, entendeu? Até mesmo pro pessoal do esporte, entendeu? Porém, assim, como eu falo para vocês, todo uso de caneta ela tem que ter um acompanhamento de um profissional. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso por conta própria, entendeu? Por quê? Você pode comprar de fulano, de ciclano, entendeu? Procedências duvidosas. Pior que o salgadinho. Entendeu? Pior que o salgadinho. No caso, estudar saúde é Não, demais, né? terrível. Então, assim, muitas das vezes elas trazem do Paraguai, Uhum. né? Então, assim, procedência totalmente duvidosa. E já tive pacientes que teve colaterais. Então, assim, em vez de você emagrecer, você ficou retida, inchada e dor de cabeça. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, faça o acompanhamento de um profissional. Por que que eu falo acompanhamento profissional? Você tem que estar mais em cima do seu paciente, entendeu? Porque, assim, as canetas viraram uma nova moda, entendeu? Porém, o que que acontece? A nova doença no futuro não é a obesidade, não é isso, é sarcopenia. Sarcopenia é a perca de massa muscular involuntária. As pessoas não querem saber de treinar, elas só querem saber De de emagrecer. emagrecer. Você entendeu? Que de fato ela não quer passar pelo processo, né? Não Na quer, verdade, não ela quer aquela coisa rápida, né? Aquela Isso. solução Emergencial. rápida, emergencial mesmo. Porque assim, ó, hoje a gente tá numa geração que é uma coisa de imediato, Uhum. entendeu? E aí que mora o perigo, entendeu? Eu quero emagrecer, mas você não quer passar pelo processo, não? Entendeu? Passa pelo processo primeiro, entendeu? Então, hoje a gente colocou aqui que a gente consegue emagrecer sem fazer cirurgia bariátrica e sem canetas emagrecedoras. Então, assim, a pessoa que passa pelo processo, ela paga o preço, ela consegue sim emagrecer. Tive amigos que na época eles tinham o quê? 16, 17 anos com 140 quilos. Gente, emagreceu, virou um palito, entendeu? Então, assim, quando a pessoa quer, ela faz acontecer, entendeu? Infelizmente, hoje as pessoas querem um caminho mais rápido. Atalho. Atalho. Muito. Muito atalho. Atalho. Então, assim, eu fico um pouco triste porque, assim, você usando essas canetas emagrecedoras, né, a gente ainda não tem relatos sobre a retatutina, tá? Mas sobre o Monjaro e o Ozempic. A qualidade da sua pele, o processo de emagrecimento, ela fica totalmente feio. Então, assim, você fica mais pelancudo, a sua pele, ela fica feia. Muitas das vezes já teve relato de ressecamento de ossos. As Então, pessoas estão assim, perdendo os cabelos, gente. perdendo os Perdendo os cabelos, tipo, novos, muito cabelo. gente nova, entendeu? Então, assim, teve muitos relatos, entendeu? Que aconteceu isso. Então, o pessoal quer, vou emagrecer, beleza.
Você não quer pisar numa academia primeiro, quer mudar sua alimentação. Então, já peguei gente tomando isso e continuando a mesma alimentação. Errada. Ah, não sinto fome, vou comer uma torta. Ah, não sinto fome, vou comer um doce. Salgadinho. Um salgadinho. Entendeu? Elas não mudam a alimentação. Entendeu? Elas não mudam o estilo de vida, continuam a mesma coisa, não pratica atividade física e continuam comendo besteira. Não, e o engraçado é que, assim, às vezes a maioria do pessoal fala assim, nossa, mas a academia é caro, nutricionista, a consulta do nutricionista Aí é caro. vê lá as Aí vai lá canetinhas. pegar a canetinha, compra a 2 canetinha, conto. você paga sem reclamar, Você entendeu? entendeu? Então, assim, E hoje... depois e o prejuízo depois. Aí depois você vai ter que pegar tudo esse investimento que você acha que foi bom, E não foi nada bom. né? E pagar. É porque esse atalho, ele segue a mesma ideia de quando a pessoa fala assim, eu treino pra comer. Muitas Eu das treino pra pessoas, isso. Eu treino Eu pra treino isso. pra isso. Eu treino Essa pra é a isso. frase, né? Eu treino Eu pra treino isso. pra isso. Uhum. E olha só que engraçado, muitas das vezes as pessoas começam a fazer academia e não mudam os seus hábitos alimentares também. Uhum. Então, assim, você tá ali na academia, você só tá queimando cartucho, pra falar a verdade. Então, assim, você vai ser o famoso fordo, forte e gordo. Mas é um fordo, entendeu? Então, assim, você vai estar lá, você vai estar ganhando seu peso, mas, poxa, cadê que eu tô me definindo? Cadê que eu tô diminuindo as medidas? Uhum. Só que aí você vai ver o estilo de vida, a alimentação da pessoa, continua a mesma coisa, gente. Melhor não ir pra academia. Não, tem que cuidar da saúde. Fala assim, não, Ó, Mas então não vai não, né? eu sempre Gente, falo pro pessoal, que é um não é pouco- desmerecendo os profissionais de educação física, mas eu acredito que a nutrição, ela é um pilar, né? Um pilar dúvida. principal, entendeu? Se você não muda a sua alimentação, cara, você não vai mudar o seu corpo, entendeu? Primeiramente, a sua mudança de vida, a sua mudança de corpo, ela acontece dentro da sua casa, tá? Depois, aí a gente leva pra academia, entendeu? Então, assim, como eu falei, não é desmerecendo os profissionais, mas se você não mudar dentro da sua casa, as coisas não vão mudar, entendeu? Não vai mudar. Então, assim, se você não come salada, se você não come fruta, se você não come legumes, só come fritura, só come arroz, feijão, esses negócios, carne processada, linguiça, esses negócios, o que vai mudar? Aí lá, no mascarado, como que vai estar seus exames? Colesterol alto, hipertensão, que não sei o quê. Eu falei, gente, não. Entendeu? Só experimenta vocês mudarem a sua alimentação. Eu te garanto que você perde pelo menos uns 3 quilos. Certo. E a gente não fala só também de perca de peso, né? A gente fala sobre todas as outras coisas que influenciam, né? Igual, no dia que a Jéssica me marcou, no dia do evento, ela pegou e falou assim, nossa, sua pele tá totalmente diferente, né? Faz um brilho diferente, né? Ela falou assim, nossa, tá totalmente diferente, porque ela já maquiou de outras vezes, que assim, aí o reboco tinha que ser bem Tinha que usar reboco Tinha que usar 2.0. 2.0. E ela falou assim, nossa, sua pele tá muito diferente, né? E muita coisa, tudo muda, né, na verdade, né? Então não é só o fato de você falar, tô 3 quilos a menos, 4, 5, Não, 6. muda no geral. É tudo. Muda geral. Tudo. Entendeu? A sua pele, ela fica mais, vamos dizer assim, mais brilhosa, né? Mais saudável. Tá brilhosa? entendeu? Tá brilhante, tá brilhante. Tá brilhante. Seu cabelo tá mais bonito, tá mais Entendeu? enroladinho. Tenho amigas, sabe? Amigos que te incentivam. Com certeza, isso é ótimo. Tenho amigos, tá? O resto você elimina, mas tenho amigos que te respeitam, né? Porque amigos que olham e falam assim, tá, não vou te excluir disso, mas dá pra gente adaptar, dá pra gente fazer. Tem uma amiga que ela falou assim, tô com tanta saudade de você, vem aqui em casa jantar. Eu falei, uma semana de projeto. Aí eu falei, ela falou, faça alguma coisa pra gente comer. Eu falei, não vai estar precisando, não. Aí eu falei, não, tem vai estar micro-ondas? precisando. Eu vou em outro horário. Eu falei, não, eu vou em X horário, porque eu já sabia que eu ia comer e ia. Aí ela virou pra mim e falou assim, amiga, aí ela mandou um áudio. Amiga, eu não quero fazer você sair da sua dieta, eu quero saber o que você está comendo. Como que é a sua dieta? O que eu posso fazer pra gente jantar? Nossa. Essa aí. Eu quero uma tilápia. Ui. Eu falei, essa dieta tá muito já cara. tá perguntando. Ai, amiga. Ela falou deve assim, ter, mas assim, então pessoas gesto, que te incentivam mesmo. Porque a gente pra criticar, a gente pra Vai falar ter coisa muita. que não deve, porque assim, quando você está acima do peso, vão falar, quando você emagrece, vão falar, e quando você não quer fazer, vão falar de qualquer jeito. Sem então, falar os nutricionistas Isso. de procedência duvidosa também, né? Que não estudou pra isso, né? Não tem Temos essa competência também. para falar, né? É. Mas, nossa, mas você pode comer feijão? Você pode comer hambúrguer?
Ué, quem pode falar tá aqui. Se pode, o resto é eu. Resto é resto. Ah, não, é que eu vi na internet, eu vi no Google. Nossa, No é o que eu chat, mais... pode Nossa. comer na dieta. Pode falar, tá falando lá que pode comer. É o que eu mais escuto isso. Muito importante. Dieta é só de segunda a sexta? Eu falo pra vocês, assim, a Vive só dieta... segunda a sexta. Pois é. Então, assim, a dieta, como eu falo pra vocês, é um lifestyle. Você vai levar pro resto da sua vida, entendeu? Então, assim, vai ter momentos que, infelizmente, você não vai conseguir fazer a dieta. Vamos dizer que você tá numa viagem. Não vai ter como você levar sua marmita pra uma viagem, entendeu? Então, assim, você vai ter que se adaptar nessa viagem. Então, assim, pô, vou pra Bahia. Poxa, você vai querer comer uns pratos típicos de lá, mas com consciência. Sim. Entendeu? Então, assim, eu estou no hotel, eu vou querer comer, mas eu vou comer com consciência também, entendeu? Então, assim, em vez de comer frituras, por que que eu não posso comer assados, entendeu? Eu posso comer coisas melhores, entendeu? Porque a gente sabe que no café de hotel tem umas frituras lá, tudo bonitinho, mas por que que a gente não pode ir pro lado dos assados? Sim. A gente pode comer um queijinho, entendeu? Sim. Não vai preferir um queijo cheddar, um exemplo, entendeu? Tem frutas também. A gente vai ter bolos, a gente pode experimentar essas coisas, entendeu? Que nem eu falo lá em casa, né? Que a gente vem de uma família mineira. O meu ponto fraco é pão de queijo. Ai, tamo junto. Amo pão de com queijo. Café, Também. leite. Entendeu? Mas só que é aí que tá a catada. Por quê? Pão de queijo, a gente vai ter uma porcentagem mínima de proteína. Vai ter mais carboidrato, certo? Então o que que acontece? A gente começa a comer muito mais. Se a gente comer, vai comer 1, 2, 3, até acabar a forma. Entendeu? Mas o que que eu faço particularmente, minha família faz? A gente pega o pão de queijo e faz uns ovos mexidos também. Entendeu? Então, assim. De recheio. Faz de recheio. Então, isso vai te trazer mais saciedade. Porque se você só comer carboidrato, você vai querer comer muitos. Até mesmo o pão francês. Então, assim, se a gente parar pra pensar, eu, no meu caso, se eu comer um pão puro, gente, eu consigo comer uns 4, 5. Porque não enche. Agora vai e coloca pelo menos uns 4 ovos ali. Você não aguenta. Você só come ele ali, você fica cheio. Você vai comer 8 horas da manhã. Até meio-dia você tá cheio ainda. Verdade. Entendeu? Então, assim, o segredo é sempre coloque proteínas nas suas refeições. E isso vai te trazer mais saciedade. E também é bem interessante porque você não precisa, não tem essa necessidade Não precisa de... se excluir. E também não tem a necessidade de a refeição livre ou tem que ser só no final de semana. Porque isso te abre para o final de semana mesmo, né? Então tem que fazer sexta, sábado e domingo, porque é final de semana. Então você pode ter um momento ali de lazer, ou você ter alguma coisa, sei lá, igual você falou, um café superfaturado, uma terça-feira à tarde com uma amiga. Sim, com O certeza. que já conta como a sua refeição livre. E no sábado e no domingo, as pessoas falavam que eu tava doida. Tipo assim, nossa, você vai treinar domingo. E hoje eu não me vejo não indo, né? Entendeu? Mesmo, tipo, finalizando isso, eu não me vejo não indo. Então, você acaba pegando hábitos. A gente pode reorganizar, pode ir um dia menos. Pode ser que eu não vá numa segunda. Muitas das vezes, antes do meu acidente, né, onde que eu coloquei o pino, eu acordava todo domingo. Se tiver muito sol, a gente vai bem cedinho. Mas se tivesse muito frio, a gente ia um pouquinho mais tarde. Então, assim, 7 horas da manhã, a gente já tava lá no Parque Vila Lobos pra correr. Entendeu? Eu não cheguei ainda não. Era gostoso. Meu, você aproveitava o seu dia de um jeito. E pensa você acordar no domingo, umas 5h30 da manhã. Não tô pensando, não. Não? Eu fico pensando, às vezes chegando. Oi, não vai dar, não. Não, mas é uma delícia. Você acordar 5 e correr ainda. Uma delícia. Você aproveita aquele sol... Jejum. Mas não ia jejum, não. Depois come uma bananinha. Meu Deus. Aí que tá lá. Você fazia o café super faturado. Aí, ó. A recompensa vem, né? Se não fez a refeição livre no sábado, no domingo... Essa recompensa daí eu não... Não quero, não, né? Deixa quieto. Temos termogênico pra você. Né? Olha lá. Eu não sei. Assim, eu posso... tá gravado. Eu posso... Depois toma um cappuccino. Olha lá. Dá pra pensar aqui, eu posso me arrepender dessa frase, mas eu, assim... Aí vocês podem falar que eu tô doida. Eu saí da minha casa pra correr. A delícia. A delícia. Vamos por etapas. Vamos por etapas. Mas daqui quando acontecer, pode ser... Já pensou? E se sua criança quiser correr às 5 da manhã, você vai? O tio vai. Eu? Vai, Tio. Vamos. Eu falo pra ele, vai lá com o tio. Você vai, certeza. O tio te leva pra correr. Vambora. Aí, pronto, tá resolvido, ó, tá até gravado. Então, a mãe não vai, a mãe vai estar em casa. A mãe vai também. Vai ter um tempo de qualidade que ela não tá com criança.
Você precisa voltar, obviamente, né? Vai Porque voltar, a gente né? Depois de precisa 60 dias. falar sobre outros assuntos, Com falar certeza. sobre outras coisas. Foi, assim, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada. Você é Thiago. incrível, incrível, gente, um obrigado. ótimo profissional. E, de fato, muitas pessoas falam de você. Isso daí não é meme. É. Não Só, é nesta, meme. só nesta mesa, eu acho que umas 2 ou 3 pessoas Já falaram falaram. sobre você. Verdade. Então, Está gravado, inclusive. Está gravado. Tá gravado. gravado, Big gente. Brother. Olha. Então, muito obrigada. gravado. Muito obrigada Eu por que agradeço, aceitar o gente. convite, por estar aqui. Fiquei muito feliz de que este convite veio muito ao encontro de projetos propósito. pessoais, de propósitos. Então, isso eu verdade. fico extremamente feliz. Gente, Nada eu mesmo. não tenho palavras pra agradecer, né? Que isso foi um sonho pra mim, pra falar a verdade, né? Porque... Hã? Vai fazer a gente chorar mesmo. Não, que isso. Mas foi engraçado até, porque não sei se vocês sabem, mas o Instagram tem um algoritmo, né? Uhum. E ele sempre mandava mensagens motivacionais pra mim. E janeiro virou, o ano virou, né? Eu falei assim, meu, não sei como eu vou fazer. Cheguei no quarto do meu irmão e falei, cara, a gente tava fazendo meu site, né? Uhum. Que eu em breve vou colocar no link da minha bio, né? O meu site, nutricionista, tudo bonitinho. E ele fez uma foto minha com IA, né? E ele me mandou, eu falei, meu, isso ficou muito bom. E aí, passou um dia seguinte, eu falei assim pra ele, falei, cara, eu abri a porta, ele olhou assim pra mim, falou, cara, eu não sei como isso vai acontecer, não sei, mas eu vou colocar nas mãos de Deus. Esse ano, vou participar de um podcast e eu vou com essa roupa aqui que você criou por IA. Falei, meu, recebi o convite. Aí eu falei, agora eu preciso comprar roupa. Joguei pro universo, o universo Joguei. respondeu. Foi. Então agora. Gente, uma frase que eu amo de verdade é o seguinte, eu acho que Deus, ele tem uma coisa muito especial com quem trabalha, sabe? Deus gosta das pessoas que trabalham, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu aprendi, quando Deus foi procurar Gideão, ele estava trabalhando, certo? Quando Deus foi procurar Davi, ele estava trabalhando. Então, assim, o que acontece? Se você está em movimento, se você está trabalhando, Deus vai olhar para você, entendeu? E não é à toa que quando Saul estava possesso de espírito, o Saul falou assim, encontre o melhor arpista. E quem que eles foram procurar? Davi, entendeu? Então, assim, olha só a referência dele, entendeu? Então, assim, o melhor arpista. Então, seja bom naquilo que você faz. Seja melhor naquilo que você faz. Porque Deus vai sempre te honrar, entendeu? Então, assim, noites que eu passava 2, 3 horas da manhã trabalhando, que eu fazia por amor, entendeu? Eu faço tudo por amor. Então, assim, Deus olha o seu esforço e Ele sempre vai te honrar, entendeu? Então, assim, eu falo, hoje eu tô aqui, não é por mérito meu, é por mérito de Deus. Deus me abençoou. Deus me deu essa oportunidade, entendeu? Então, assim, hoje eu tô aqui, eu tô realizado. É um sonho pra mim, E dá entendeu? pra ver o seu comprometimento, o seu Entendeu? profissionalismo, o jeito que ele fala. Dá pra ver que, assim, nasceu pra isso, tá? Ah, Você nasceu pra isso. Assim, que Deus te abençoe, continue te abençoando Obrigado. muito. Que seja um ano muito próspero. Que amém. venham muitos e muitos Muitos. clientes, E viu, projetos. gente? E projetos. Projetos. Pra cuidar da saúde, De todo que, mundo. assim, a gente tem certeza que vai estar bem acompanhado, bem Com assessorado. E a certeza. gente tá muito feliz. Nós estamos muito felizes e muito gratos por isso, né, amiga? Isso mesmo. Obrigada Muito mesmo. feliz Obrigada mesmo, mesmo. viu? Muito obrigado mesmo, gente. De coração, amo muito vocês. E espero estar aqui mais vezes também, pra gente compartilhar certeza. também todos os projetos, muitas conquistas também. Então, assim, Está. vamos lá. 2026 acabou de começar, entendeu? Isso. Pra mim, acabou de começar, É isso. entendeu? Então, assim, tem muita coisa pra acontecer ainda. Um sonho já foi realizado, tem muitos outros ainda pra acontecer. Com certeza. Obrigada. Eu que Seguimos, né? agradeço. Seguimos. Chegamos ao final de mais um episódio do primeiro podcast. Quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores Espinosa Veículo, Academia Pano Bianco, Agência A Digital, Barbearia Dom Cortês e Atalaia Contabilidade. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Gente.